Você é daquele tipo de pessoa que tem se decepcionado bastante com as outras pessoas? As pessoas te passam para trás, as pessoas quebram a tua confiança. Então eu peço que você fique até o final desse vídeo. E talvez o culpado disso tudo seja você mesmo. Você tem se decepcionado muito com as pessoas? As pessoas quebram a tua confiança. Então eu quero que você aprenda hoje com a palavra que talvez você possa ser o causador de tudo isso e nem se dá conta. Para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João capítulo 8, no versículo 30. João 8:30. Do João 12 ao João 29, Jesus vem pregando, Jesus vem ministrando, Jesus vem falando que Ele é a luz do mundo e aquele que crê nele não andará em trevas, mas porque Ele é a luz do mundo, Ele é a vida. Jesus vem pregando. E no versículo 30 de João 8 diz assim: Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aqueles que creram nele, olha o que eles responderam: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Olha só, aqueles que creram em Jesus estavam procurando matar Jesus. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai. Vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam: Não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: Não estou endemoniado. Ao contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: Agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a tua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus:
Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Glórias a Deus pela palavra do Senhor. Meus irmãos, eu li essa palavra, talvez você esteja se perguntando, de acordo com o tema, de acordo com o título que eu coloquei aí no vídeo, o que tem a ver esse texto? O que tem a ver com o tema? O que eu queria trazer é esses 2 versículos aqui. Eu li o texto inteiro, mas esses 2 versículos de João 8,30, tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Jesus começou a pregar e durante a pregação dele, na hora que ele termina, muitos creram nele. E aí ele vem, continua pregando para esse povo que creu nele aqui, no versículo 31 diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então ele começou um diálogo, ele começou uma conversa ali com aqueles judeus que creram nele. E aí, aqui no versículo 59 de João 8, então eles apanharam pedras para apedrejar Jesus. Viu só? Muitos judeus creram em Jesus. E aí no versículo 59, olha a reação. Jesus continua pregando, Jesus continua ensinando, Jesus continua falando. E a reação deles, daqueles que creram, eles apanharam pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Porque Jesus não era bajulador de ninguém. Jesus ele não passava a mão no pecado de ninguém. Jesus ele não tinha esse sentimento de bajulação, esse sentimento de querer acoitar, esse sentimento de querer esconder algo, esse medo de querer falar a verdade para poder deixar as pessoas perto dele. Jesus não tinha isso. Esse sentimento que tem muito hoje no Evangelho, esse sentimento de querer passar a mão, de querer encobertar, de querer esconder a verdade, de querer dar tempo para que a pessoa fique próximo, para que a pessoa fique perto. Jesus não tinha esse sentimento. Jesus ele falava a verdade. E ele queria que andasse com ele somente aquele que aceitasse a verdade. Somente aquele que estivesse reto com ele, naquilo que ele pregava. Porque caso contrário, quando aqueles judeus creram nele, ele ia parar a pregação por ali. Ele não ia continuar exortando. Ele não ia continuar falando ao ponto de chegar a dizer àqueles judeus: vocês são filhos de Satanás. Jesus não bajulava ninguém. Coisa que a gente vê muito hoje dentro das igrejas. Bajulação. Cautela para dizer a verdade. Porque fulano pode sair. Fulano pode se afastar. Mas sabe o que diz nos Provérbios? Palavra do Senhor em Provérbios 29. Abra aí comigo, Provérbios 29. Coisa que a igreja tem que abrir os olhos. Provérbios capítulo 29, no versículo 5. Está escrito assim: quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Sabe quando a igreja adula? Sabe quando a igreja bajula? Sabe quando a igreja não quer ministrar a verdade com medo? Com medo de perder, com medo de afastar? Está armando um laço para os pés. E por que você disse, Guilherme, lá no começo do vídeo, que as pessoas me machucam, as pessoas se afastam de mim? Muitas vezes é porque você tem sido um bajulador. Muitas vezes é porque você tem bajulado a pessoa. Você tem falado somente aquilo que ela quer ouvir e não o que ela precisa ouvir. E isso você está armando uma rede, você está armando um laço para os seus próprios pés. E toma cuidado também com a língua que bajula você. Com aquela língua que até mesmo quando você está errado, ela vem e te bajula. Ela vem e te traz um aconchego. Ao invés de te repreender, ao invés de falar assim: olha, eu acho que você errou, você deveria ter agido de outra forma. Toma cuidado com a língua que te bajula, porque
porque ela pode estar armando um laço para os teus pés. Jesus, ele nunca bajulou ninguém. Até mesmo diante de oferta, de dízimo, ele nunca precisou bajular. Pelo contrário, ele falava, se você tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta aqui no altar. Vai lá, se reconcilia com o teu irmão. Depois você volta e oferece a tua oferta. Por que Jesus pede para deixar a oferta no altar? Para que enquanto você está indo reconciliar com o teu irmão, você se lembre que a tua oferta está lá. Porque se você levar a tua oferta com você, você pode desistir de se reconciliar no meio do caminho. Você pode pegar a tua oferta ali e falar, já que está aqui comigo, já não vou ofertar mais, já não vou fazer mais. E o inimigo colocar isso na tua mente e você deixar de se reconciliar e deixar de ofertar. Mas se você deixar a tua oferta no altar, você vai se reconciliar com o teu irmão. E no caminho você vai pensar, a minha oferta está no altar, a minha oferta está no altar. Enquanto eu não me reconciliar, eu não vou poder ofertar. Jesus nunca bajulou ninguém. Jesus nunca passou a mão no pecado de ninguém. Jesus nunca passou a mão no erro de ninguém. Jesus sempre exortou. Até chegar ao ponto de os próprios discípulos fazerem uma cara de desânimo. Fazerem uma cara de desanimados, decepcionados. E aí Jesus chega e fala, Jesus pede desculpa. Jesus faz alguma coisa para mudar aquele sentimento dentro deles? Não. Jesus olha para cada um deles e diz, e vocês vão me deixar também? Vocês vão me abandonar também? E você, Pedro, você vai me abandonar? E aí Pedro diz, Senhor, para onde eu vou? Se só o Senhor tem as palavras que dão vida. Sabe por que isso? Porque eles sabiam que tudo aquilo que Jesus dizia era verdade. Eles sabiam que Jesus não bajulava ninguém. A igreja tem que voltar a ser assim. A igreja tem que voltar a pregar a verdade. Dizer a verdade. Dizer o que está na palavra. Porque quando chegar o dia difícil, quando chegar a hora, quando chegar o problema, aqueles que estão nela vão saber, não, aqui tem a verdade. Aqui tem aonde eu posso ser orientado. Aqui tem a palavra de salvação. Agora, enquanto a igreja ficar em bajulação, querendo acoitar as coisas, querendo passar a mão na cabeça de pessoas que precisam de arrependimento, a igreja vai ser sempre fria. A igreja vai estar sempre fria. Está na hora de parar com a bajulação. Lembra de Paulo? Paulo escreve a uma das igrejas, não me lembro se foi para a igreja de Coríntios agora, não me recordo. Mas Paulo é aquele homem que disse assim, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mas quando chega nesse determinado ponto, que agora eu não estou me lembrando se é na igreja de Coríntios, Paulo diz assim, me alegrei com a tristeza de vocês. Olha, aquele homem que disse, alegrai com os que se alegram, ele diz assim agora, me alegrei com a tristeza de vocês. Sabe por quê? Porque Paulo exortou aquela igreja. Aquela igreja estava com imoralidade sexual. Aquela igreja estava corrompida. E Paulo exortou ela. E aquela igreja se entristeceu. E aí Paulo diz, me alegrei com a tristeza de vocês. Porque a tristeza de vocês trouxe arrependimento. E aí Paulo continua dizendo, a tristeza no mundo produz morte. Mas a tristeza com Deus produz o fruto do arrependimento. Sabe, irmão? A bajulação, ela não produz o arrependimento. Mas a exortação produz. Porque a exortação, ela vai produzir primeiro um sentimento de tristeza. Mas, se você estiver com Deus, se a igreja estiver com Deus, esse sentimento de tristeza vai gerar o arrependimento. Então chega de bajulação. Chega de ser bajulado e chega de bajular. Vamos viver o que diz a palavra de Deus. Deus abençoe teu dia. Deus abençoe a tua vida. Deus te abençoe. Eu agradeço por você ter ficado até aqui no final do vídeo.
Peço que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, o seu comentário. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.